É comum que as pessoas me perguntem por que eu trato tanto do futebol do Nordeste, né? As pessoas chegavam a me perguntar em que lugar lá do Ceará eu nasci, em virtude de tanto falar do Fortaleza neste canal. Num certo momento, o projeto do Fortaleza, era um projeto extremamente interessante, pouco a pouco está deixando de ser, tá? Só que neste momento, um outro clube, gente, do Nordeste, começa a fazer a diferença. Trata-se do Bahia. Né? Então, muitos já estão me perguntando, por que você tanto fala do Bahia? Porque é importante para o futebol brasileiro que falemos dos gigantes do futebol do Nordeste. Porque é importante para o futebol brasileiro que o futebol do Nordeste seja grande, seja vencedor. E o Bahia, neste momento, como nenhum outro clube da região, materializa possibilidades nesse sentido, tá? Se a gente olhar para o que é o futebol brasileiro, a gente vai ver que ele é muito o espelho do Brasil, né? E como o futebol brasileiro também é marcado por desigualdade, concentração e preconceito, né? Não vamos deixar de lado o preconceito também. Durante décadas, construímos um modelo de futebol que reproduz uma lógica que vemos, né, fora dos estádios, né, que é o centro, né, domina e a periferia, né, resiste. O centro comanda, a periferia obedece. A gente tem visto essa lógica aí e ela precisa, evidentemente, ser rompida, tá? O dinheiro, a mídia, os títulos, né? Tudo se concentra no eixo Rio-São Paulo, se desviando um pouquinho para o sul, né? Enquanto isso, o Nordeste, com a sua riqueza cultural, né, com a sua imensa torcida e com a sua história, que também simboliza o Brasil como poucas, né, é frequentemente tratado como um detalhe folclórico, tá? Não como protagonista, como deveria ser, né? E é por isso que o Bahia precisa dar certo, ok? Bahia precisa dar certo, tá? Porque o sucesso do Bahia seria uma ruptura simbólica e estrutural também, tá? E agora, deixa eu voltar para o ano em que, quando criança eu era, né, eu vi o Bahia ser campeão na TV, né? O meu pai falando, olha filho, olha como os torcedores estão no estádio. Era diferente. Eu já estava acostumado a lidar com vitórias, né? A vitória do time do meu pai, o Corinthians, vitória do time que ele odiava, o São Paulo, né? E outras vitórias também, outros títulos também, né? Ao final de cada ano, o título do Campeonato Paulista, né? Ou o título do Campeonato Brasileiro, né? Em geral, ia para os mesmos times, né? E o tipo de alegria que resultava dessas conquistas era uma alegria com a qual eu já estava totalmente acostumado. Quando o Bahia foi campeão, foi tudo diferente. Foi tudo muito mágico. Né? Naquele momento eu percebi que tinha alguma coisa diferente ali. Né? Eu me lembro até hoje das câmeras focalizando o rosto de pessoas que choravam. E como poucas vezes, né, eu vi algo tão simbólico importante no título de um time brasileiro. A câmera passeava pelo estádio e o que eu mais via, o que eu mais percebia no estádio eram pessoas afrodescendentes. Foi o momento em que eu entendi o que era, né? O que era a Bahia, o que era o estado da Bahia, o que era Salvador. A alegria era diferente. E eu confesso, eu fiquei contente também. Eu saí pulando pela casa, né? Com a felicidade, né? Entregue para os corações dos brasileiros por gente como Bobô, né? Bem, o Bahia precisa, portanto, dar certo por causa dessa questão da ruptura, né? Seria a prova de que o futebol brasileiro pode sim, ser bem mais democrático, tá? Que não existe geografia que determine quem tem o direito de vencer, ok? O dinheiro hoje atua muito para determinar quem tem o direito de vencer e quem há de ser o perdedor. Essa lógica precisa de ruptura também, ok? O Bahia hoje é uma SAF, portanto, como a gente sabe, né? Mas também é um símbolo político.
De certa forma, como Fortaleza passou a ser durante os últimos anos, né? Ainda que muitos não percebam, é precisamente isso. Um símbolo político também, tá? Representa a tentativa de unir gestão moderna, tá? E raízes populares, tá? Capital e pertencimento, investimento e identidade, tá? Se essa equação funcionar, né, o Bahia poderá desafiar a lógica que sempre favoreceu os mesmos clubes, tá? As mesmas camisas, tá? Os mesmos sotaques, ok? Deixando claro, com exceção, deixa eu pontuar duas delas aqui, né? É válido lembrarmos sempre, né, que quem começou aqui no Brasil essa história de Libertadores foi o Bahia, né? O Bahia foi o primeiro time brasileiro, tá, que foi a Libertadores, que inaugurou essa competição continental, tá? O Bahia que foi campeão em 1959 da antiga Taça Brasil. Um outro ponto que eu quero destacar é que quando eu falo de gestão moderna, eu tenho condenação a muita coisa que acontece hoje na gestão da SAF do Bahia, tá? Eu tenho muitas visões, eu tenho uma visão sobre coisas que poderiam ser muito melhores, mas isso é um outro detalhe. E a despeito de haver essa percepção de minha parte de que nem tudo é perfeito, é muito mais perfeito do que era antes, é muito mais perfeito do que acontece em outros lugares do Brasil neste momento, tá? Bem, e aqui está o ponto central, né? Quando um time do Nordeste consegue vencer, consegue triunfar, ele ganha não apenas por si próprio, tá? Ele vence por todo um povo historicamente marginalizado, tá? Pelo trabalhador nordestino, especialmente do Nordeste, pelo trabalhador nordestino que está espalhado em todos os lugares do Brasil, porque o Nordeste também tem essa capacidade, né, de entregar, né, trabalhadores para todos os cantos do país, né? Trabalhadores nordestinos que migraram, né, e que foram ridicularizados pelo sotaque, no caso da Bahia especificamente, pelo sotaque baiano, né, que foi muitas vezes imitado com deboche, né, pelo preconceito que persiste disfarçado de piada, tá? Cada gol, né, que o Bahia consegue fazer no contexto desse, cada gol que o Fortaleza fazia no contexto desse, enquanto o seu projeto era um projeto extremamente decente, né, cada vitória, né, tudo isso aí era, na verdade, atos políticos, tá? Atos de dignidade também, tá? Cada conquista, tá? É uma chance, né, de mostrar que o Nordeste não é coadjuvante, tá? É protagonista na história brasileira, não somente no futebol, mas na própria história do Brasil. Não, não, não perca de vista que se o Bahia começar a vencer, começar a triunfar, vai aumentar o preconceito. Muitos que hoje olham para o Bahia e vê simpatia no esquadrão, vão passar, né, a debochar, vão passar a ridicularizar quando o Bahia, de fato, começar a ameaçar, né? Com o Fortaleza, no começo, muita gente achava simpático, achava legal. Num certo momento, quando o Lion começou a, né, incomodar, muitos começaram a manifestar o seu preconceito ridículo de sempre, né? Porque está sempre presente aí. É impressionante como isso faz parte, né? Mas o caminho, a gente sabe, não é fácil, né, gente? A gente sabe que o caminho é muito difícil. O Bahia enfrenta não apenas os adversários dentro de campo, tá? Mas também a estrutura desigual fora dele. Os contratos de TV, a concentração de patrocínios, né, as federações, né, que operam como feudos, né, e a mídia esportiva que insiste em medir grandeza por CEP. Historicamente, a mídia sempre fez isso, né? Sempre fez. Não somente a mídia esportiva, mas especialmente a mídia esportiva, tá? Insiste em medir grandeza por CEP, né? Ainda assim, o Bahia manifesta a resistência. E isso é muito importante, tá? E resiste com um projeto que pode transformar o futebol. E não apenas na Bahia, tá? Mas no país, né? Se der certo, o Bahia consegue, né? Se vai conseguir se firmar entre os grandes, né, disputar títulos importantes, nacionais, continentais, né, será um passo histórico importante. O Nordeste passa a deixar de ser surpresa para se tornar referência. Vamos nos lembrar, né, que até pouco tempo, muita gente aqui começava a falar do Fortaleza como uma referência do futebol brasileiro, tá? Essa transformação
portanto, vai muito além do futebol, como a gente sabe, tá? Ela toca no coração daquilo que somos como nação. Um país que só será verdadeiramente justo, tá? Quando reconhecer a grandeza de todas as suas partes, tá? Quando o sotaque baiano, o sotaque nordestino for ouvido com mais respeito, tá? Com mais consideração, tá? Com entendimento de que ele é absolutamente normal e aceitável, quando o talento do nordestino for valorizado sem ressalvas, tá? Quando o campo de jogo for finalmente, né, igual para todos em todo o país, né? Quando criança eu me lembro que eu ia para vários lugares do interior de São Paulo para ver futebol. Meu pai me levava para ver futebol em inúmeras cidades do interior paulista. De quando em quando a gente também visitava outros locais do país, né? Eu cresci, portanto, né, entendendo, respeitando todos os cantos onde havia futebol. E não entendia, quando criança, por que gigantes do futebol do norte não conseguiam progredir. Por que gigantes do futebol do Nordeste também não conseguiam progredir, não conseguiam ter o sucesso dentro de campo que times paulistas, por exemplo, e do Rio de Janeiro também obtinham, tá? Enfim, o Bahia precisa, portanto, dar certo, né? Por tudo isso que eu disse aqui. Porque o seu sucesso seria a vitória de um Brasil que ainda tenta se reconhecer por inteiro e que não se reconhece por inteiro até os dias de hoje, né? Infelizmente, tá? Seria um passo para corrigir, portanto, dentro das quatro linhas, dentro do campo, as distorções que um país que aprendeu a centralizar tudo, né, até o momento, tá, precisa transformar tudo isso, né, em algo mais positivo. Um país que distorce e centraliza absolutamente tudo, inclusive a esperança, tá? É isso mesmo, tá? O Bahia precisa também dar certo, tá? Se a gente parar e pensar, né? Não apenas para levantar taças, para levantar troféus, para conseguir títulos, mas para derrubar os muros, né? Muros invisíveis, tá? Que separam o Brasil que aparece na TV, do Brasil, né? Real, né? Onde pulsa o coração do povo brasileiro de verdade, como, por exemplo, o povo nordestino, né? E se esse Bahia conseguir aí, se esse Bahia com coragem, trabalho e consciência conseguir desafiar esse sistema e erguer grandes títulos, né? Títulos importantes, né? Voltar a ter títulos importantes, voltar, por exemplo, a uma terceira conquista nacional, tá? Então, o futebol brasileiro terá vivido algo muito maior do que uma conquista esportiva, tá? Terá vivido um ato de justiça histórica. Aquelas sensações, né, de felicidade, de emoção, enfim, incontidas, tal, que eu vi nos rostos de muitos brasileiros quando o Bahia foi campeão, na época do Bobô, isso voltaria e ajudaria, né, a estabelecer esse ato de justiça histórico para não somente para o futebol, mas para a sociedade brasileira. Porque quando o Bahia, né, consegue vencer, a gente percebe, na verdade, né, um tipo de felicidade, né, que pode ser também transformado, pode encaminhar para a tristeza que às vezes beira a tragédia, quando o Bahia perde, né? E este tipo de sentimento de viver profundamente a tristeza, né, da derrota e a felicidade também profunda da vitória, isto resiste no coração, nas emoções dos torcedores do futebol nordestino e baiano, como a gente vê hoje, né, muito pouco no coração de outros torcedores, para os quais, né, a conquista se tornou mais comum, né? E quando o Nordeste se levanta através do futebol, né? O Brasil inteiro se reencontra com a sua própria verdade. Este é um outro ponto interessante que eu também senti em algumas situações, em alguns momentos, quando o Fortaleza conseguia triunfar, né? Então o Bahia precisa dar certo, gente, porque tem muita coisa errada no futebol brasileiro, né? E o título desse corrige um pouco essas distorções, né? Equilibra um pouco, né, tudo que está de errado. Mas não somente isso, tá? Também contribui, né, para um diálogo muito mais profundo e real de todos os brasileiros sobre o que significa efetivamente o Brasil. É isso, gente. É isso.